E você tem noção de que quantas pessoas mataria a bomba se o aeroporto tivesse cheio? Nós calculamos mais de 50. Inclusive, é um terrorismo, viu, não pontual, que é um mais criticável ainda. Porque matava gente que não estava lá, até por curiosidade estava lá. O que é que o senhor ouvia sobre tortura? Chegava ao conhecimento do senhor? O senhor ouvia Na alguma... minha área, não. Na minha área, não. Numa madrugada, lá nos confins, dois antagonistas se encontram, você pode esperar tudo. Pode esperar tudo. Eu não se esqueça que essa gente que fala muito em tortura, como se nunca tivesse torturado ninguém. Você acha que pegar um embaixador, um homem acostumado a ser reverenciado, botar dentro de um carro acaronhado, matar o seu segurança e depois ficar num quartinho de 2x2 ameaçado, não é tortura? Tortura psicológica e forte. Vamos acabar com essa história de tortura só de um lado, viu? A seguir. Olha, sou melhor da cá, hein? Dos dois, guerra é uma... Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra, mais ou menos no mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito, a não ser a vitória. O dossiê Globo News volta já. Agora, uma discussão que vai durar anos. A tortura era feita com ou sem o conhecimento dos chefes militares? Não, isso nunca foi ordem, nunca foi norma de ação, nunca foi política dos chefes militares para torturar ninguém. Por que eu, por exemplo, o meu DOI-CODE era muito vigiado por mim? Porque o meu DOI-CODE era feito de exército, marinha, aeronáutica, política, bombeiro, civil, desenhista. Eu sei a formação do oficial da MAM, mas não sei dos outros lugares, não. Então a gente tinha que policiar. Porque aí eu repito sempre, a miserável condição humana, condição humana leva a fazer as coisas mais criticáveis. Porque tem gente que gosta de torturar. Tem gente que gosta de torturar. Havia militares que gostavam de torturar. E civis também. E subversivos também. Agora, uma dúvida que fica, como é que uma prática... Você tem a dúvida, vamos ver se eu tenho. Como é que uma prática tão grave como a tortura ocorria em quartéis sem o conhecimento dos superiores? Não, esse problema de ouvir em quartéis, você tem que dizer o seguinte... Há relatos de prisioneiros. Quartéis, eu digo que na minha área não havia tortura em quartel nenhum. Eu não Mas houve todo tortura, mundo fala por exemplo? na OBAN, fala não sei o quê. Muito bem. A OBAN era a sigla da Operação Bandeirante, uma organização criada pelo Exército em São Paulo em 1969 para centralizar operações contra adversários do regime militar. Eu digo o seguinte... Há dezenas de relatos. Até coisas pontuais, né? Coisas pontuais. Paulo, no Herzog, eu não tenho a menor dúvida que o Herzog é um suicida. Eu não tenho a menor dúvida. E não há a menor dúvida de que ele foi torturado também. Há relatos. O Herzog para quê? O Herzog não tinha significado nenhum. O Vladimir Herzog foi torturado nas dependências do Exército em São Paulo. Isso é inegável. Para mim, eu não posso te afirmar sim ou não, porque eu não vivi lá, não conheço, eu nunca fui da UBAN, não sei nada da UBAN. Nada da UBAN. Agora, essas coisas acontecem em tramuros, você sabe disso, né? O jornalista Vladimir Herzog apresentou-se para depor no dia 25 de outubro de 1975 no 2º Exército em São Paulo, porque era suspeito de ligações com o Partido Comunista, que na época era ilegal. Cerca de 8 horas depois, estava morto. Eu não tenho dúvida que o fato ficasse no ar. Mas houve um inquérito feito por um general da maior gabarito, um homem de uma moral impecável, feito de propósito, que fez os estudos tintim por tintim, e o resultado do inquérito foi: ele é suicida. Agora, por que eu acho que também que ele é suicida? Vou te explicar. Você não sabe o que é um subversivo preparado. Um subversivo preparado
é um soldado guerrilheiro, viu? É um soldado guerrilheiro, que a gente respeitava. Respeitava. Vamos enfrentar gente dura. Aquele rapaz, aquele senhor, ele era moço, né? Ele não tinha preparo nenhum. Ele era professor, né? Ele era jornalista, não tinha preparo nenhum. Quando prenderam ele, eu tenho certeza que ele estava assustado. Porque eu vi muitos assustados quando viram que aquilo que diziam não era verdade e que eu mandava embora. Ele assustado, pensando que ia ser supliciado, não sei o quê. Porque a minha pergunta é assim, matar o Herzog para quê? Matar o Herzog, o enforcado, para quê? O Herzog não tinha significação maior, ele estava ali para dar informações. Ele fez porque ele realmente, na minha concepção, ele se apavorou da circunstância em que ele estava, e o homem, quando fica nesse tipo de pressão, ele faz qualquer coisa. Mas há relatos de outros prisioneiros que ouviram, inclusive, gritos do Vladimir Herzog na prisão. Ou seja, houve violência física contra ele. Pode até que tenha havido, mas não houve mortes para ele. Porque ele, medicamente, sem dúvida, ele morreu enforcado. E foi ele que se enforcou. Em 1978, a Justiça Federal responsabilizou a União pela prisão, tortura e morte de Vladimir Herzog. Você sabe que eu sempre conto esse episódio que aconteceu no meu DOI-CODE. É um corredorzinho, 4, e na cabeceira lá ficava um oficial sentado numa cadeira, noite e dia. De repente, esse oficial que estava lá ouviu um som estranho. E olhou todos os quatro, não tinha nada demais. Isso é verdadeiro o que eu estou dizendo. De repente ele viu um som maior. Aí ele, passando de novo, viu uma mulher numa posição estranha na cama. Ele entrou, ela estava se estrangulando com um tecido que ela tinha tirado do lençol e fez uma trança. Ela estava se estrangulando. Nós não deixamos ela morrer. Já pensou se ela morreu o problema que eu ia ter? Essa senhora, por exemplo, é uma senhora moça, uma mulher de uns 40 anos. Ela estava se estrangulando. Foi salvo para o nosso sistema, porque nós tínhamos o exemplo do menino lá, o Herzog. 3 meses depois da morte de Vladimir Herzog, o operário Manuel Fiel Filho apareceu morto nas dependências do 2º Exército. O presidente Ernesto Geisel demitiu o comandante do 2º Exército, general Edinardo Dávila.